Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença, informo que a nossa sessão está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. E reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Prece inicial. Louvado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, o poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais de ir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, Roseli? Livro dos Espíritos, questão 304, lembrança da existência corporal.
Só um minuto que eu estou com problemas técnicos. Livro dos Espíritos. Pergunta 304. Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Nota de Kardec. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades na meninice. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a atenção. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Aprende o conjunto deles de um só golpe de vista retrospectivo? Resposta. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram, para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Letra A. Mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até os seus pensamentos. Não faz, porém, desde que não tenha utilidade. Letra B. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que cada existência deixa algumas impurezas. Você pode fechar o seu áudio, por favor, você? 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, ou seja, menos apegado às coisas da terra, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verifica-se que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo cai em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. 308. O espírito se recorda de todas as existências que procederam à que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais um viajor os trechos do caminho que percorreu.
Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Nós temos que pensar que, assim, quanto mais recuada, né, quanto mais antiga a nossa existência, mais selvagem, né, provavelmente ela era. Então, acho que é o Haroldo Dutra Dias que fala isso, que a gente não consegue recordar mais do que 2 ou 3 encarnações, porque nos é muito penoso, né, recordar os nossos maus atos, né? 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Letra A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isto, como uma coisa que em nada o interessa. Aqui é interessante fazer um pormenor que aquelas pessoas que geralmente, quando viveram, cultuavam muito o corpo, né? Eram muito apegadas, né, ao seu corpo material. Há relatos de casos que essas pessoas ficaram ao lado do corpo enquanto ele se decompunha. Sentiam até os vermes devorando o seu corpo. Então, isso nos é um alerta que a virtude está sempre no meio. Nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o nosso instrumento de manifestação aqui na Terra, mas não devemos cometer nenhum tipo de exagero, né? Porque vamos pensar que nós temos missões a realizar, nós temos a nossa vida a viver, né? E se nós dedicamos muito tempo, né, a uma coisa só, como, por exemplo, trabalhar o nosso corpo, nós estamos deixando de fazer outras coisas tão e até mais importantes do que essa, né? Então, porque ninguém veio aqui a passeio, né? Nós, antes de reencarnarmos, temos toda uma, uma preparação espiritual, né? André Luiz, eu não lembro em qual livro, ele nos relata, né, que o espírito que vai reencarnar, né, tendo mérito para isso, ele decide, desde os pais, o corpo que ele vai ter. E quando o André Luiz está acompanhando uma moça nesse processo, né? E ela vê o corpo que ela teria na próxima encarnação, aí ela fala assim: não precisa me deixar tão bonita, não, pode me deixar mais feia aqui, um nariz não tão bonito. Por quê? Nós sabemos que a beleza é uma prova muito arriscada para o espírito, porque nós sabemos que nós podemos se formos muito belos, né, muito magneticamente atraentes, nós podemos nos desviar do caminho. Então, isso me chamou a atenção nesse relato do André Luiz, que, né, essa moça, por ela já ter passado pela beleza e por ter sido uma prova que foi difícil para ela não quis passar por ela de novo, né? E as outras provas perigosas, nós sabemos, né? O poder, a riqueza, são todas provas que é muito fácil errar, né? Pelos excessos, né? Enquanto a pobreza, apesar de ser uma prova também muito difícil, ela enseja menos oportunidade que a gente erra, né? E a impressão que eu tenho é que, falo de mim, né? Eu não sou nem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito. Então, você vem mais ou menos num esquema
você consegue fazer as coisas, você consegue ser provado, mas você não, se você escorregar, você não cai 2 metros para baixo, né? Comentários? Processo da desencarnação e quando a verdadeira ressurreição se dá no plano espiritual. Não? Nós sabemos já disso, nós já abordamos essa questão. É claro que se nós usarmos Rubens, o áudio está a cortando. balança sempre, a balança sempre pesa os que nós fizemos. Né? E a sabedoria da providência divina, ela é muito sagaz nessa parte, né, de restringir também o acesso desse espírito às suas vidas passadas, né, porque é um somatório de, de, de maus exemplos, de atitudes, né, maldosas, etc. e tal, que nós não vamos. Universo, existe essas reminiscências nas nossas crianças. Temos que estar sempre atentos ao que elas dizem. Certo? A gente conhece muitos casos de crianças que têm recordações de vida passada, devido ao fato de precocidade espiritual ou avanço, digamos assim, nessas partes, se trata talvez de espíritos mais elevados. E essas questões são poucos estudadas. Eu nunca vi na literatura espírita, nem nas minhas revistas, um estudo a respeito disso. Então, eu acho pertinente fazer essa abordagem. Fiquem atentos ao que eles falam. E, de fato, muitas vezes eles têm esse acesso, né, a essas recordações. E às vezes são fatos assim muito pertinentes que podem auxiliar, inclusive, os pais na sua formação, na condução, né, desse espírito dentro da codificação espírita, talvez, né, ou nas atividades religiosas, né, outras que nós temos aqui no nosso planeta. Obrigado, Fred. Desculpa o alongamento. Por nada, meu amigo. E nós temos que lembrar também que André Luiz nos relata, né, num dos livros da série dele, que eu não me lembro qual que no Nosso Lar ele passou por isso, né, no livro Nosso Lar, que depois de um tempo desencarnado, ele foi até um departamento em que ele relembraria, né, os aspectos mais importantes da vida dele. E todos nós, quando desencarnarmos, vamos passar por isso, né? Porque a gente só pode reavaliar o que a gente vê, né? E naquela época, né, André Luiz falava que, né, a coisa passava como se fosse uma televisão, né? Só que era algo muito mais avançado, porque a gente não vê só as imagens, né? Você vê o seu estado de espírito no momento, os seus pensamentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações, porque nós vamos ser convidados a rever todos os comportamentos menos dignos que a gente tiver, né? E por conta, eu tenho 52 anos, mas tem algumas coisas que eu penso assim, puxa, quando eu tiver que rever aquele determinado fato, aquela determinada circunstância, se já dói em mim agora, fico imaginando quando tiver em espírito, né? Mas nós sabemos que nós temos que nós não conseguimos reescrever o passado, mas a gente pode mudar daqui para frente. Alguém quer fazer algum comentário?
Me permite, e me ocorreu uma citação muito pertinente a isso, né? Que essa citação ela começa assim: cuidado com seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, eles se transformam em ações. Cuidado com seus atos, cuidado com suas ações, se tornam hábitos. Cuidado com seus atos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele governa o seu destino. Obrigado, Ela. Obrigado, Rubem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não, Fred, obrigado. Aí Kardec prossegue. Quer falar, Carla? Por favor. Não, eu queria, aliás, depois dessa citação do Rubens, eu achei, enfim, perfeita. Mas eu acho que a gente também não pode ser muito duro com a gente mesmo, né? Porque faz parte da nossa história. Vamos ter que lidar com isso, sempre. Mas faz parte da história, não? O que você acha, Fred? Sem dúvida faz parte da história, né? E Jesus dizia, né? Um ato de bondade cobre uma multidão de pecados, né? É, Então, é isso que a gente tem que tentar daqui para frente para tem que melhorar, né? tem que melhorar, exatamente. O que passou, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, Já ficou, foi. né? Já foi. E se eu reconheço isso em mim, né, já é um É grande o progresso. primeiro passo, né? Exatamente. Isso mesmo. Muito boa a sua intervenção, cara. Obrigada. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos e outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. 311. A veneração que tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer ou atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que o atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas, e não aqueles objetos. 312. A lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. 313. O homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades dos gozos condizentes com a natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E Kardec comenta: exatamente como sucede ao homem que da idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto, importantes, com um fim útil, e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixados por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata ao contrário de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, por exemplo, Kardec, né, que escreveu através dos espíritos as 5 obras, né, ele foi avisado que voltaria em breve. E muitos dizem que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. E Chico escreveu mais de 400 livros. Né? Tem material aí, dizem os espíritos, para 1000 anos de estudo.
e que num futuro próximo as pessoas de outros lugares do mundo vão aprender português para poder estudar a literatura de Chico na, na língua nativa. 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista. Não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Né? Há casos de escritores, artistas que se arrependeram das obras que deixaram, né? Porque essas obras elas afrontavam a moral, os bons costumes, ou seja, vieram para deixar obras úteis e deixaram obras que, infelizmente, não foram tão úteis. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar, muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Ou seja, todos nós chegamos à Terra para obras úteis, bem como esses espíritos que têm grande inteligência, grande saber, né? Mas, muitas vezes, esses espíritos acabam se perdendo, né? Napoleão, por exemplo, né, veio com uma missão definida do plano espiritual para trazer progresso para o mundo, né? Mas, infelizmente, trouxe muitas guerras, muitas mortes, né? Então, quando nós saímos do plano espiritual, a maioria de nós saímos com boas intenções. Nós queremos acertar, mas nem sempre nós conseguimos. Por quê? Porque o plano espiritual é como se fosse a teoria, né? Nós analisamos um projeto de vida, nos comprometemos com ele, temos a visão alargada de tudo que nós precisamos passar por experiências. Nós queremos até provas mais difíceis, mais complicadas. Não, me manda estrupiado, cego, surdo, mudo, pobre, que eu possa nascer num lugar da África. Mas aí os nossos mentores, eles falam, você não vai dar conta de tudo isso. Então faz o seguinte, você vai vir, você vai nascer no Brasil, não é nenhum país de primeiro mundo, nenhum país de quinto mundo, né? Você vai ter as suas possibilidades materiais, mas não vão ser muitas, você não vai ser também muito bonito, não vai ter uma personalidade muito magnética, vai ter dificuldades financeiras, vai ter dificuldades de família. Então, geralmente, nós chegamos aqui na Terra, né, com o que a gente precisa para progredir, né? Nem mais, nem menos. E, geralmente, por conta do esquecimento, né, que nos chega com o nascimento, frequentemente nós questionamos muitas vezes os sofrimentos que passamos. Né? Poxa, mas né, eu não pedi para nascer, nossa, minha família é muito difícil, meu chefe é muito complicado, minha vida é toda travada, nada acontece para mim, e daí a gente vai, né, enumerando tudo aquilo que nós não gostamos, sendo que antes de vivermos aqui na Terra, nós pedimos muito mais provas, muito mais dificuldades, né? Os bons amigos eles, né, deram uma limitação para nós, né? Então, todas as nossas limitações em vida, seja quais forem, são sempre para o nosso bem, né? É como, imaginem se tudo o que o seu filho ou sua filha quiser, você der para eles. Isso vai dar boa coisa? Não vai, né? Porque você não pode dar para a criança coisas que são para adultos, né? Então, essa reflexão que temos que fazer. Cada um está aqui. Deus não errou de endereço, não errou a família em que nascemos, não errou as dificuldades que temos de enfrentar.
estamos exatamente aonde precisamos estar, com as dificuldades que precisamos, com os desafios, com tudo. E quando a gente olha para baixo, a gente sempre consegue ver alguém que está bem pior que a gente. Então é sempre um lema que eu gostei é mais gratidão e menos reclamação. Comentários finais? Só uma partezinha, Fred. Eu me lembrei de uma frase de Sófocles, um poeta grego. Ele fala assim: espera pela tarde para dizer se o dia é belo. Obrigado, meus irmãos. Excelente, Rubem. Excelente citação. Vamos então agora passar para as nossas vibrações, que é um momento que a gente tenta, ainda que num grau muito pequeno, agradecer, né, todo o carinho que a gente recebe da espiritualidade maior, do nosso Mestre Jesus, né, do amor de Deus que está presente em nossas vidas. E uma coisa que eu gostaria de falar é que não há nenhuma prece que não seja atendida. Principalmente quando a gente perde força, inspiração, não facilidades. Quando a gente pede quando a gente sente que vai sofrer alguma determinada tentação, que essa tentação seja afastada de nós. Então, vamos então agradecer por tudo o que somos, pela família que temos, pelas possibilidades de saúde, possibilidades materiais que estão ao nosso redor, para que possamos fazer bom uso de tudo isso. E vamos vibrar pelos irmãos que estão em sofrimento, inicialmente aqueles que infelizmente se despediram da vida pela porta do suicídio, que estão em grandes sofrimentos. É você que está em casa, possa lembrar das pessoas que cometeram suicídio. Da nossa parte, nós lembramos do Elias, do Alan, do Bruno, do Fred, do Charles, da Verena, da Gabriele, da Juliana e de tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados. E vamos pensar também nos encarnados que estão em sofrimentos. Encarnados como nós, que sofrem obsessões. E nós sabemos que os obsessores muitas vezes não são seres tão cruéis assim. São humanos como nós que desencarnaram e que não perdoaram os nossos atos de traição, de crueldade, e por conta disso permanecem conosco. Vamos pedir que esses irmãos sejam amparados e que tenhamos oportunidade no futuro para refazer esses laços que foram rompidos, porque a gente só odeia alguém que a gente já amou. E vamos pedir também que Jesus ampare aqueles homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos também que sejam amparados aqueles que fazem o bem, as instituições como igrejas, templos, seitas, centros espíritas, e todas as pessoas que fazem o bem não são manchetes dos jornais. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos desafios, fazendo a nossa pequenina parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa o nosso trabalho com a nossa reforma íntima, com a nossa resistência aos comportamentos que nós já sabemos que já não nos convêm. Que assim seja, graças a Deus. Prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores
ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite, Amém. gente. Deus abençoe a todos. Boa Boa noite, noite a gente. todos, boa noite a todos, obrigada. Boa noite.